E, na verdade, sucesso não é isso. Tá? Na verdade, sucesso é outras coisas. Sucesso, eu acho que é você conseguir deitar numa cama e ter um sono leve. E ter um parceiro ou uma parceira, uma companheira ou um companheiro que realmente se some a você a esse sono leve. Isso é ter sucesso. Porque quem tem mais sucesso? Eu falei sobre isso hoje com esse pessoal aqui, que os sonhos da Diniz não terminam comigo. Eles continuam por 400, 600 anos e isso precisa ser sonhado por todos. Quem sabe a gente esteja num lugar olhando o sucesso do que a gente construiu. Treinar uma pessoa que tem o seu propósito, que tem a sua visão, que tá ali, que você viu que se destacou, para que ele faça isso com outro grupo de pessoas, é o maior desafio hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Play Growth. Podcast de crescimento de empresa, alavancas de crescimento, marketing, vendas, inovação. A gente fala muito de inteligência artificial, de RH, liderança, né, Fran? É porque são os nossos pilares para alavancar uma empresa, Alex. O nosso podcast é uma produção da C3 Digital, agência de marketing digital. E nós vamos falar hoje sobre uma história de liderança que sai daqui da nossa região. Um menino que começa ali como vendedor para a maior distribuidora. Não, eu acho que você devia falar a palavra caixeiro viajante. Que eu não estava lembrando. Falou. Porque quando ele fala caixeiro viajante, eu lembro de uma banda que falava de caixeiro viajante. E aí é uma coisa muito antiga. A gente tem que pôr aqui no dicionário para a geração Z entender o que é um caixeiro viajante. Para construir o que hoje é todo o grupo Diniz Foods. Seja muito bem-vindo, Ricardo Diniz. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando um pouco com vocês e dividindo com seus ouvintes um pouco da minha história. Muito obrigado. E você fala muito bem. Eu lembro de você no programa que você tinha lá na TV, perdi agora o nome da... Você fez muitos anos um programa de entrevistas também, pô? Fiz na TV Brasil, na Rede Paulista e no SBT também. Você me levou lá um dia para falar sobre social media. Eu estava ali no comecinho, você já estava antenadaço ali. Já estava na estrada. Você era presidente da Associação Comercial na época, pô? Você Sim. foi o quê? Quase 2 décadas presidente ali. Eu tenho uma história na Associação Comercial de 16 anos. 16 para 17 anos. Sim. 16 anos e 8 meses eu fiquei na vida pública através da Associação Comercial. Sim. E a gente quer saber... Claro que quem está no Brasil, tem muita gente que quer ir embora do Brasil, mas eu sempre acho que o Brasil tem muita chance para crescer e você vencer na vida aqui. Há uma fuga de talentos do Brasil. Às vezes o jovem, quero ir embora. Mas, cara, eu conheço muita gente que lutou, batalhou e venceu no Brasil. Você acha que ainda dá tempo de ficar no Brasil, lutar, vencer e construir? E você começou do zero... Ainda o Brasil é um país que dá para dar oportunidade para alguém assim? Eu acho assim, a vida empresarial no Brasil, ela não é para amadores. Essa é uma verdade. Você precisa entender bem do seu negócio, precisa ter uma visão muito ampla do que você vai fazer, ter uma projeção do que será o futuro do comércio que você está mexendo, com o segmento que você está mexendo, para você se lançar a ele. Mas eu digo, o Brasil é um mundo de oportunidades. Então, você trabalhar, empresariar no Brasil, você tem muitas oportunidades. Vai de você ter a visão afinada naquilo que você quer para o teu propósito. Aí sim você vai prosperar. Mas você vê, numa frase ele já falou 3 princípios importantíssimos de liderança, que é um pouco da palestra que você está dando. Quer dizer, visão, foco e propósito. E além disso, o que ele falou, você não ser amador, Porque hoje a gente se depara muito com a pessoa não entendendo do negócio dela, não entendendo do que ela está vendendo, não entendendo o que o público dela precisa e tentando montar uma empresa na área. E aí a chance de fracasso é muito maior, Na verdade, muita gente tem uma ideia fantástica, muitas vezes. Só que ele pega essa ideia e já se lança a realizar alguma coisa com aquela ideia. Essa é a pior maneira ou a melhor maneira de você fracassar. Essa é a verdade. Quando você tem uma boa ideia, você precisa planejar ela, estruturar tudo o que ela precisa para ser um sucesso. Se precisar mais ainda, se tiver pessoas junto com você, para que você crie uma expertise
daquele seu objetivo, junto àquela ideia, e aí sim você se lança no mercado. Porque se você pega uma ideia boa e joga ela no mercado, você vai ter muitos problemas que vão fazer com que você desista, e às vezes de uma coisa muito boa, um propósito muito bom. Verdade. Ricardo, você começa numa família que talvez não te lançaria como um empreendedor, mas qual foi o momento ali que você falou, Alex, poxa, qual foi o momento que você percebeu que você podia ir para a área do empreendedorismo? Conta pra gente como é que foi isso. Você teve um período que você trabalhou primeiro, você foi CLT uma vez, trabalhou para alguém primeiro. Conta pra gente qual foi essa virada de chave. Bom, aos 14 para os 15 anos foi o meu primeiro emprego. Eu trabalhava na Avenida São João, esquina com a Ipiranga. Olá, dá até uma música. Eu montava, verdade, eu montava relógio, pulseira de relógio. Uma distribuidora lá que depois eu fui ver, era tudo contrabando. Sim. Mas, enfim, foi meu primeiro emprego. Eu acho que ali eu já comecei a entender a necessidade da especialização, do meu profissionalismo pessoal, não aquele estudo, mas o meu profissionalismo pessoal, para que eu pudesse me lançar em qualquer que fosse o segmento. Ali eu entendi que se você faz alguma coisa bem feito, pode ser qualquer coisa, você vai prosperar se você insistir num bom objetivo. Sabe que esse é um dos segredos da cultura judaica, né? Verdade. Na cultura judaica eles têm a ideia de ser excelentes, né? Porque para eles estava muito ligado que Deus te deu um dom e você tem que desenvolver esse dom e ser excelente naquilo que você faz. E daí o dinheiro vai ser consequência. Ainda é um princípio importante, né? Você ser muito bom naquilo. Você começou a ser muito bom, você saiu dali e você descobriu que era bom de quê? Bom de negócio? Bom de vendas? Alex, eu acho assim, eu não me considero muito bom, eu sou um eterno aprendiz, eu acho que isto é muito bom em mim, tá? Mas nesse segmento em que eu estou até hoje, eu já tenho 47 anos de experiência. Então, eu tenho uma história de vivência de vários modelos de comércios dentro do Brasil. Então, muitas coisas já mudaram. Eu falo, 47 anos, você começou já no atacado? eu comecei como caixeiro viajante em 1978. Né? E ali eu comecei a me entender. Eu comprava mercadoria, punha dentro de um carro bem difícil. Já era o meu primeiro... a minha primeira barreira era o meu carro. Tinha que parar para ele esfriar um pouquinho. Isso. Quando eu chegava no meu objetivo, eu já me sentia um sucesso ali, né? Um vencedor. E ali eu comecei. Então, eu vendia, comprava, vendia, e eu venho fazendo isso até hoje. Um outro modelo, uma empresa maior. Mas aquele princípio, aquela vivência, aquele entendimento, aquele sofrimento até, que me fez eu entender o que eu primo mais até hoje, que são as pessoas que estão na rua vendendo alguma coisa. Hoje nós somos de mais de 230 representantes comerciais, que nesse momento que a gente está conversando aqui, eles estão por aí projetando o nome nosso da Diniz Foods, estão ali, pode fazer sol ou chuva, eles estão ali lidando, trabalhando e fazendo com que a empresa prospere. Então, acho que esse grande respeito que eu tenho com essa classe de vendedores e representantes comerciais hoje, acho que isso cria uma sintonia para que eles sonhem o nosso sonho, o meu sonho de estar prosperando nesse segmento. Eu acho que tudo isso faz com que você tenha realmente uma grande família com um pensamento só, que é você crescer sem prejudicar ninguém. E nesses 47 anos que você trabalha aí à frente de gerar negócios, vamos pensar assim, o mercado foi mudando muito. Sim. E, curiosamente, a gente sabe que alguns problemas antigos estão voltando e estão surgindo novos, né? Mas durante esse período aí, teria, sei lá, 2, 3 marcos que você vê que foram realmente grandes desafios como líder, como gestor de negócios, que você falou, não, precisei realmente parar, pensar e repensar em até nos meus propósitos ou até alguma outra coisa que você tenha para dar uma dica aí para os nossos ouvintes? Quando acontece um problema,
alguns problemas marcam a nossa vida, dependendo da época. Se eu olhar há bastante tempo atrás, quando eu comecei a aquecer, eu comprei uma Kombi também bem difícil ela se movimentar sozinha. Ela era base de guincho, não gasolina. Mas para mim ela era uma grande vitória. E quando ela foi trabalhar, no terceiro dia de trabalho dela, ela pegou fogo. Nossa. Então, com algumas mercadorias minhas dentro. Então estava um amigo meu dirigindo, ele me ligou, eu falei, puta, você tirou as coisas de dentro? Eu falei, eu tirei o banco da frente e o step. Uau. Falei, mas e a mercadoria? Eu falei, essa não deu tempo. Eu demorei para tirar o banco. Aí eu não disse para ele, mas eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com um step e um banco de Kombi, né? Mas também esse momento foi um momento difícil. Eu tenho um outro momento muito verdadeiro que marcou muito a minha história, que foi quando eu, num outro carro que eu tinha lá, eu estava indo com ele num dia de chuva, fui fazer uma curva com ele, as portas abriram, minha mercadoria caiu, né? E era tudo que eu tinha. Aquele era o meu patrimônio, eu vi ali no chão. Então, aquele momento foi um momento bem difícil para mim, momento de muita reflexão. Eu sozinho ali, eu realmente senti uma dor muito grande, decidi parar com aquilo, e quando eu peguei o meu carro que eu estava voltando, eu, por princípio, voltei aonde tinha acontecido o negócio para recolher aqueles restos de mercadoria que estavam ali, porque eu não ia deixar a sujeira que eu mesmo fiz ali no chão, né? E resolvi também ir agradecer os poucos clientes que eu tinha, dizendo que eu não ia mais trabalhar. E naquele momento, o primeiro cliente que eu fui, ele falou, não, você não vai parar, não. Você não tem nada aí dentro? Eu falei, eu tenho, mas está avariada. Ele foi traz para eu ver. E eu trouxe, e esse cliente meu falou assim para mim, não, eu vou ficar com ela. Eu falei, não, mas tá ruim, tá tudo riscado, amassou tudo. Ele falou, não, eu vou ficar, porque eu preciso de alguém que me traga as coisas, e você sempre fez isso direitinho, então eu vou ficar com elas. Eu falei, então tá bom, paga o que você quiser. Eu falei, não, eu vou pagar a mesma coisa que eu sempre paguei para você. Pessoas boas mudam a nossa vida, né? E aquilo me chamou a atenção num formato de que como eu posso querer desistir de um objetivo meu. Então, assim, quando eu recebi um grande problema, eu recebi uma grande lição minha, que era nunca desistir, aconteça o que acontecer. E eu estou nele até hoje, empregando mais de 730 pessoas diretas naquele momento. Se eu tivesse desistido, talvez essas 730 pessoas não estariam sonhando o nosso sonho. Você vê como são as coisas, né? É muito interessante. Então, onde há um problema, há realmente um momento em que você pode ter uma grande inspiração para a sua vida e se fortalecer como pessoa e como profissional. Que bacana. E todo mundo que tem uma história de sucesso tem uma história de fracasso. Sim, claro. O fracasso a gente não pode nem chamar de fracasso. Eu acho que a gente tem que chamar de um momento difícil em que você tenha que tirar proveito daquilo porque você errou. Então, se você olhar ali como um grande ensinamento, você sai dali melhor, mais afinado, mais especializado para as coisas. Então, se você olha aquilo como um fracasso, você jogou o seu pensamento para trás. Quando você olha como um momento de realmente reflexão, de se apropriar daquilo, estudar melhor, você joga o seu objetivo para frente. Então, quando você errar, agradece, porque ali está a grande oportunidade de você crescer. Essa é a nossa verdade. E esse é um dos motivos que eu também estou aberto, porque se a gente parar no momento que você ali derrubou toda a mercadoria no chão... Se ele não tivesse passado no cliente, E quantas outras pessoas passaram por situações parecidas e pararam. Desistiram. Sim. Então, essa sua decisão, essa sua escolha vai... Parece pequenas decisões também que você vai tomando e vai todo dia persistindo. Hoje, quando eu tenho alguma coisa que não deu muito certo, eu até agradeço. Paro para agradecer, porque é um momento que eu sei que eu vou ficar melhor. Vou ficar mais refinado, vou ficar com uma força melhor, uma inteligência maior para gerir as coisas que eu faço gestão no meu dia a dia. É um momento muito bom para mim, é um grande aprendizado para que eu tenha força para momentos futuros. Você sabe que isso é treinamento de startup hoje, né? Treinamento, eu montei uma startup, eu passei por uns cursos aí esses últimos anos,
porque eu queria dar uma reciclada na cachola, né? Queria, sei lá, pegar um jeito diferente de enxergar, porque eu era um cara muito pé no chão também, eu precisava correr um pouquinho de risco. E é das coisas que eles mais batem. Vá pro risco, erra rápido, conserta, não tenha medo de errar, porque parece que nós brasileiros, a gente é criado para ter medo de errar. Não tem um pouco isso na nossa cultura? Eu falo isso quando eu estou conversando com as outras pessoas, né? Quando eu tenho oportunidade, me dão uma oportunidade de conversar, palestra até que eu faço, eu falo exatamente sobre isso, o que é o medo. O medo é uma linha que você demarca, que ela demarca, que eu demarco, é diferente. Às vezes você tem medo de uma coisa que para mim é simples, às vezes ela tem simplicidade em outra coisa, eu tenho medo. Então o medo ele não existe na nossa cabeça, mas é a melhor oportunidade de você ver alguma coisa muito melhor a ser feita se você quebrar o medo. Muita gente chega naquela linha e desiste, volta, dali eu não passo, eu tenho medo. Mas quando você tem coragem de enfrentar o seu medo, ali está o grande convite da maior oportunidade da sua vida, pode ter certeza. Lembrando que também tem uma diferença, né? A gente está falando de você ser ousado, mas ser responsável com os seus atos, né? Aí eu já entro com aquilo do planejamento antes de agir. Exato. Hoje, por exemplo, eu me alço a voos que antes, sem experiência, não me alçava, mas eu uso paraquedas, né? Sim. Até falo isso, né? Não é porque eu disse que você tem que romper o seu medo que você vai subir na marquise de um prédio alto e pular. Exato. Né? Mas se você se preparar e tiver um bom paraquedas, você vai saber exatamente o que fazer a hora que você estiver caindo. Exatamente. Quer dizer, coragem não é a ausência de medo, é você enfrentá-lo, né? Sim. Então você tem uma consciência dos riscos, né? Mas, viu, uma coisa que me pega. Quando eu tinha 5 funcionários, era um tipo de agência. Quando eu tinha 10 funcionários, já não dava muito certo o que eu fazia, tive que mudar um pouco a gestão. Quando eu partiu para 15, parece que começou a não dar certo de novo. Foi para 20, chegou a 25, eu falei, não, vou passar para Fran. Parece-me, e eu gostaria de ouvir, como que você resolveu isso? Quando você tem 30 funcionários, é que ele já está com 700, aí ele não tem que lembrar agora. Usa a sua memória aí. Olha a sua memória. Lembra quando você tinha só 20, 30 funcionários? A pessoa do teu financeiro era uma pessoa de contas a pagar e receber. Sim. Não era uma pessoa que entendia... Atendente telefonista. Não era... Secretária, servindo café. Boa. Não era uma pessoa de finanças. Era uma pessoa que entendia de alavancagem financeira, crédito internacional, linhas de crédito, BNDES, Quando você vai para 100 funcionários, é outro tipo de gestão. É outro tipo de time que você tem que ter. Sim. Ou não? Sim, claro. Parece-me que nós, empresários, a gente erra aqui. A gente não sabe ir para o próximo jogo. Alex, quantos funcionários você tem? 25. Você quer ir para 50? Cara, primeiro, contrata um cara bom de mercado, de finanças. Porque o tipo de financiamento que você precisa para ir para esse jogo, cara, cara, você vai ter que pegar 5 milhões para crescer aqui, você tem um BNDES, você tem um Finame, então você vai catar um cara que sabe negociar isso, que sabe estruturar a sua dívida de acordo com o seu caixa. Se você não vir para esse jogo, você não vai conseguir alavancar seu crescimento. Mas o cara parece que se mantém naquele funcionário de contas a pagar e receber. E não avança. E não vai para esse jogo, não monta um time para ir para esse jogo. Como é que você fez? Olha, eu acho que assim, uma receita para tudo isso não existe. Existem algumas estratégias, né? Se você tiver 5 funcionários, estuda os 5, porque dos 5 existe uma pessoa que você pode destacar como líder. Ali você tem 4 pessoas e um líder. Ali você já pode pensar em ter mais 4 pessoas e um outro líder, montando mais uma equipe com 5. Então você tem uma em que de 5 pessoas, só uma se reporta a você, que é o líder daquele time.
Aí você pode fazer mais um time com 5 pessoas. E sempre de olho se você tem uma liderança lá. E se essa pessoa, essa primeira liderança sua se destacar muito, ela pode ter um time de 10 pessoas. Então, essa é uma maneira de você subdelegar e poder conversar com todos através de um líder. Então, hoje nós somos lá em mais de 730 pessoas. Eu não consigo dominar 730 pessoas, mas eu sei os líderes que eu tenho e converso com eles sempre, de forma muito bem organizada. Você tem o quê? 20 líderes? 30? Quanto? Com quantas pessoas você lida no dia a dia, Diniz? Precisaria contar para você. Não, mas aproximado. Eu acho que é alguma coisa em torno de 30 pessoas. Você tem um conselho, você continua sendo presidente, porque você não tem sócios, algo que também não é fácil. Você construir uma empresa dessa, que é a maior empresa de distribuição nessa área, do atacado Diniz, que é o Diniz Foods, da América Latina. Sim. Você chega a 730 pessoas, mas você foi formando líderes. Não, fantástico, sim, tá? Esse é o problema que nós estamos enfrentando. Nós estamos na etapa de formar líderes. Eu formei a Fran e agora ela tem que formar outros. Isso. Não é tão fácil, né? É um desafio. Você formou os seus primeiros líderes, você formou um núcleo duro. Tá que nem Jesus, né? Formou os 12 apóstolos ali, você tá pronto para ir para o próximo jogo. Sim. Você sempre foi um cara, então, de formar líderes, mas chegou um momento que você teve que tomar a decisão de buscar alguém de fora, porque eu não sei se você enfrenta pessoas. Não é tão fácil também gerar líderes, às vezes, só na casa. Você teve que buscar um cara de fora? Então, eu não consigo dizer assim que eu peguei o passe de uma pessoa e trouxe para lá para já como somar. Líder. O cara ia crescendo lá dentro. Eu acho que basicamente isso. Tá? É um modelo, esse é um modelo, não é o modelo que todos podem fazer, mas é um modelo de trabalho. Sim. Hoje, há tantas pessoas que não trabalham na Diniz, querem estar na Diniz, grandes profissionais. E, obviamente, que a gente está sempre aberto para receber essas pessoas, principalmente na área de vendas, certo? E isso é uma coisa muito importante. É um grande coração da sua empresa, né? Sim, sim, é isso que eu ia dizer. É muito importante você, como gestor, você destacar qual é a grande força que te mantém em pé. Você precisa destacar isso, você precisa entender isso. Eu tenho uma boa logística. Tá, mas isso é o seu grande eixo. Porque se você for trabalhar com vendas como a gente lá da Diniz, você tem que ter um grande corpo de vendas, muito seleto, muito bom para poder representar o seu nome. Então a gente trabalha muito isso, esse é o nosso eixo. Fora disto, existe toda uma competência de negócios para gerir este núcleo, que são as vendas, ok? Sem eles não há ninguém. Então esses geradores de negócios, aí sim eu tenho todos os líderes que eu converso com eles, mas também não deixo de perceber micronegócios que acontecem, que esses são problemáticos, que acontecem, às vezes, você, por se trancar numa sala, você acaba não vendo. Então, eu sou uma pessoa que eu saio muito da minha sala, percebo muito como estão as coisas, o meu feedback me dá uma rastreabilidade muito boa de problemas, e isso me ajuda bastante. Mas, resumindo, você ter grandes líderes, bons líderes, você faça a reunião com eles para que eles realmente sejam, você tenha a sua personalidade, tenham inserido neles mesmo o mesmo desejo que você tem. E aí sim eles vão cuidar muito bem do setor seu. Sim. Tá? E não deixem de fazer grandes reuniões com todos. Eu vejo que vem desse propósito também, né? Porque a liderança, o ato de liderar, ele deixa de ser só uma gestão, né? Porque se nós pegarmos a palavra, né, gerentes, nós dizemos ele está gerenciando um processo. Mas nem sempre ele consegue ser líder, ele não consegue inspirar. Então, treinar uma pessoa, acho que esse é um dos grandes desafios nossos na agência hoje. Treinar uma pessoa que tem o seu propósito, que tem a sua visão, que está ali, que você viu que se destacou, para que ele faça isso com outro grupo de pessoas, é o maior desafio hoje
Pelo menos lá internamente para nós é isso. E se nós não rompermos como nós somos prestadores de serviço e não vendemos produtos, se nós não rompermos essa barreira de formar líderes, a gente não consegue crescer mais. Porque daí eu não consigo aumentar o operacional. E ainda que tenha mais vendedores na praça, não consigo realizar a entrega com a mesma qualidade. Olha que coisa de louco. Sim. Então, quando a gente está falando de serviço, acho que esse é um dos grandes desafios. No caso de vocês, vocês precisam estar com representantes mais à frente. Você acredita que é para estar sempre com o produto disponível para o seu cliente? Porque o seu cliente também não pode pensar... Diniz não tá aqui, ninguém passou aqui da Diniz, vou ter que comprar de outro fornecedor. Sim. Isso seria um prejuízo para você. Então, formar bons líderes na área comercial para que eles atendam o seu cliente com excelência, no caso da Diniz, seria uma chave de negócio. Sim. Esse é um início de negócio. E você precisa pensar no início de negócio, que é o grande eixo do seu trabalho, e como você finaliza esse negócio. Por exemplo, no caso de uma distribuição, quem finaliza esse negócio é um motorista entregador. Então, se esse motorista, é a logística, se esse motorista entregador, ele for muito bom no que ele faz, mas muito bom mesmo, excelente no que ele faz, o seu vendedor for mediano, mesmo assim o cliente continua comprando de você. Agora, se o seu vendedor, seu representante comercial, for excelente no que ele faz, ele te atende com muita presteza, com muita inteligência, e o motorista que faz a costura final for muito ruim, estúpido, mal educado, desatento, você perde esse cliente. Olha a responsabilidade do final da costura daquilo que eu falei que é importante. Você está vendo que é uma analogia com essa área de serviço. Com certeza. Porque, querendo ou não, tem que ter um bom vendedor que consegue mostrar o valor do negócio, que está presente no momento certo. Então, né? Daquela questão consultiva da venda. Mas o cara que vai entregar o produto final, que no nosso caso é o serviço finalizado, ele tem que ser bom também, senão... Tem que ser bom, atencioso, prestativo e fazer as coisas com correção. Porque senão ele estraga todo um grande negócio. E ele estraga. O vendedor, muitas vezes, não estraga. Olha a importância da costura final do seu negócio. Então, quando você pensar, e isso pode ser em qualquer momento. Sim. Se você é um dentista, como que você começa? Você começa com bons trabalhos, você começa a oferecer, mostrar o seu trabalho e ali você consegue os seus clientes. Mas se aquela atendente recepcionar o seu cliente com desatenção, não marcar as coisas direito, for estúpida, fria, mal educada, esse cliente nunca mais volta. Então não adianta o profissional ser excelente. Se você não tem o time seu de ponta ali, de final de negócio, te representando com a mesma excelência. Então, essas coisas, o gestor ele precisa ter essa visão. Porque às vezes ele fala, nossa, eu faço tudo bem, não sei o que acontece comigo, meu negócio não prospera. Pô, mas você está vendo ele como um todo? Ou você só está vendo um lado, que é aquele que você sabe? Se você for ver, esse é o desafio do crescimento, né? Sim. Porque é por isso que muitas empresas, ao crescerem, quebram. E uma outra coisa que eu acho que eu falo muito, né? Não, por favor. Uma aula. Uma outra coisa que eu acho que é importante é que o gestor ele tenha uma visão horizontal de negócio dele. Ele não é mais do que ninguém. Ele não é mais do que ninguém. Ele não é menos do que ninguém, mas também não é mais do que ninguém. Ele tem a função dele é uma função muito importante, como de qualquer outra pessoa que está lá. Sim. Ele não é inteligente, não é o absoluto, não é o que sabe de tudo. Porque se ele se portar assim, tem muito gestor que se porta desse jeito. Ele realmente está fadado, se não ao fracasso, ele está fadado a ficar com poucos especialistas e ficar ali num comércio ou numa gestão de negócio que não prospera. Porque ele se julga o centralizador de tudo. E não é, ele precisa ter a humildade de entender que outras vozes, outros pensamentos, outras coisas precisam passar por ele e ter o filtro, mas que ter a dependência de ouvir outras pessoas para construir uma coisa que seja muito mais vocacionada. Eu queria até pensar esse cenário que vocês colocaram. Se eu sou o líder de um time de 10 pessoas e um dos meus motoristas é que está estragando o processo na ponta, o que às vezes eu percebo quando eu lido com gestores? O gestor chega para mim e fala, pô, Alex, meu time é uma merda. Eles não trabalham direito.
Pô, já cansei de falar. Só que não resolve o problema. Parece-me que o tipo de líder que chega para mim assim, falou, Alex, nós estamos com um problema. A entrega não foi legal porque eu já estou sabendo, mas eu vou bater um papo com esse motorista. E esse líder desce, conversa. Cara, o que está acontecendo? Ah, pô, não, mas conta aí para mim. E de repente ele enxerga que aquele motorista estava num dia ruim, consegue trazê-lo. Ah, mas pô, já que você tem que fazer assim, caminha com ele um tempo e recupera aquele cara. Esse líder que assume a responsabilidade do time e que desce no chão da fábrica, eu acho que é o líder que vira o jogo. Porque problema toda empresa vai ter. Ou vai ser com o motorista, ou vai ser outro. Mas tem uma empresa que se tornou famosa, Zappos, que o cara começou a vender sapato. E ele começou numa época que ninguém vendia sapato online. E ele fez algo, assim, inacreditável. Ele foi nas lojas físicas da cidade e tirou foto das vitrines. Chegou, posso tirar foto da sua vitrine? O cara, mas pra quê? Não, ó, eu vou tentar vender na internet. Internet? O que é internet? Não, se eu vender o sapato, eu venho aqui e compro pelo preço que tá aqui. Os caras falaram, pode tirar? Ele começou assim, a Zappos vale mais de $1 bilhão e a cultura deles é exatamente a sua. O cliente vai ter o problema resolvido. O time da Zappos era treinado. O Nubank acabou copiando isso, sabe? Essa cultura. Cara, vamos resolver o problema do cliente. O cliente tem que ficar contente, ele tem que ficar feliz e vamos superar o problema que for. Então, quando você tem uma cultura assim no time, onde o líder assume e fala, cara, não, isso daí não vai acontecer de novo. Nem que ele mesmo cata o carro e vá de motorista na próxima vez. Mas fica diferente. E leva o motorista do lado. Pô, cara, é assim que faz. Você viu como é que eu fiz hoje? Como é que eu fiz hoje? Pô, eu vim aqui dirigir esse carro. Ó, é assim. Você consegue fazer assim na próxima vez? Ah, pô, não. Ele recupera o motorista, não perde o cliente e inspira o time. Ou vocês acham que eu tô no fantástico mundo de Oz? Não deveríamos ter líderes que viram o jogo assim com o time? Porque problema toda empresa vai ter. Às vezes a gente consegue chegar até eles, às vezes a gente consegue por intermédio de outros, né? Bom, o que eu penso? Eu acho que você deu um modelo vencedor na sua fala. São 10 pessoas, das 10 pessoas tinha uma pessoa que não estava indo muito bem, o gestor identificou aquela pessoa, foi até ela, não tirou ela do time, foi lá, se fez presente para fazer com que aquela pessoa entendesse um pouquinho mais o objetivo daquele time de 10 pessoas, foi lá, ajudou ele, recuperou ele e criou uma sinergia muito importante com o resto dos 9. Não, aí você é muito rápido para pensar, Diniz. Muito rápido. Por quê? Se ele só também joga a culpa no cara e demite o cara, ele cria mais 3 feridas lá dentro no mínimo. Com certeza. Com certeza. E ele acaba não conquistando o coração dos outros 9. Agora, andou um mês, andou 2 meses, andou 3 meses com esse motorista fazendo quase que um coach, aí sim, os próprios 9 falam, cara, esse cara não tem mais jeito mesmo. Exatamente, o líder se preservou. Porque no momento da demissão, quem escolheu para que ele seja demitido foi o próprio grupo. O próprio grupo que vai até o gestor e fala, realmente não deu para recuperar. Você fez de tudo. Chega uma hora que ele começa a atrapalhar os demais, né? Quando eu sempre falo isso. E até o próprio cara tá esperando agora ser demitido. E tem muito gestor que por falta de inteligência, falta de visão, qualquer coisa que acontece, ele culpa alguém. Então ele encontra um culpado porque daí ele se sente mais aliviado pelo seu próprio fracasso. Sim. Essa é a verdade. Quando você encontra um gestor assim, nem fique perto dele, porque ele não vai te ensinar nada. A ser uma pessoa próspera, não vai conseguir. Porque realmente os problemas dele, a ineficiência dele, ele passa a subdelegar a outras pessoas. Então ele não vai crescer, não vai deixar você crescer e você não vai conseguir se inspirar. Fiquem longe desse tipo de gestor. Você não leva nada de bom para o seu crescimento.
Você falando, ele falando isso me faz até pensar assim, existe uma quebra, houve, pra mim, pelo menos como, né, nesse papel de liderança, teve uma quebra que eu tive que ter, que é aquela coisa, nossa, vamos demitir? Nossa, é tão triste demitir, né? É tão ruim. É ruim. Porque Depende. Tem hora exatamente que não tem isso que eu vou falar. Mas na minha cabeça parecia assim, tô fracassando com essa pessoa, né? Tô fracassando com essa pessoa. E aí, um dia eu ouvi, acho que foi nesse podcast mesmo, alguém falando pra mim assim, já parou pra pensar que quando você mantém alguém que não vai alavancar, que não vai avançar, que não tá com o mesmo propósito que você, não tá acreditando na mesma, né, na mesma cultura que você tá tentando implementar na equipe, ele tá sobrecarregando alguém bom na sua empresa, porque ele deixa de fazer o papel dele e aí o outro tem que fazer por ele. Ele deixa de fazer o papel dele e o outro, né? Então, ou seja, às vezes também chega um momento que tem que demitir. E eu tinha essa visão, Alex. Eu falava, puxa, eu vou tirar essa pessoa, né? Ainda mais pra nós que temos uma empresa aí de 25 funcionários, é todo mundo próximo, né? Diferente de você que você é 730, tem gente que você nem sabe quem é. Mas pra nós é tudo muito próximo e foi muito difícil quebrar isso. E aí eu lembro sempre dessa dica. Em um determinado momento, você está fracassando como líder, você tem que assumir e de repente aprender com os erros e acertar no próximo liderado. Mas em determinado momento, se você também não tira aquela peça, você sobrecarrega um profissional bom da sua equipe, faz ele ficar ruim, porque você não tirou uma peça ruim do time, né? O que você está falando é bem assim, você precisa pensar em duas coisas que são muito importantes, seguindo a sua palavra. Qualidade e velocidade. Você precisa das duas coisas. Muitas vezes o gestor sai implementando velocidade. A gente precisa ser rápido, precisa ser rápido. Porque só assim eu vou conseguir atender o mercado e eu vou conseguir crescer. Na verdade, você precisa primar pela qualidade. Aí quando você prima pela qualidade, você olha para a qualidade que você conseguiu empreender e aí você pergunta para você mesmo, qual velocidade eu consigo atingir com essa qualidade que eu consegui conquistar? Aí sim você vai na velocidade que a qualidade te acompanha. E aí, obviamente, você vai precisando se especializar para ter uma qualidade melhor, para ter uma velocidade maior. Esse é o fato. E o que as pessoas muitas vezes erram por ouvir por aí coisas de que quem é rápido, quem chega primeiro, quem é o melhor que é o primeiro, não é. O melhor é aquele que consegue entregar uma qualidade com a velocidade que conseguiu. Isso que é o importante. Porque se você fizer ao contrário, colocar a velocidade como seu primeiro objetivo, certamente você não vai entregar uma boa qualidade. Isso é fato. Diniz, quando a gente entrevista um empresário que já tem a sua jornada, a sua carreira, essa pergunta às vezes pode exigir um pouco de você, porque... Fica à vontade. Porque é claro que você já é uma história de sucesso. Chegar no Brasil, sair de viajante... Caixeiro, como é que é? Caixeiro viajante. Caixeiro viajante. Enfrentando o que você enfrentou para 730 funcionários, né? Sem sócios. Quer dizer que você também não abriu o capital da empresa. Você pegar um dinheiro de fora, um grupo entrou, um fundo entrou, o fundo vem, quebra metade da sua cultura também, porque daí ele quer número, né? Nós temos alguns cases no Brasil de fundos que vieram, saiu comprando, né? Até a Wizard, depois teve que comprar de volta a Wizard, não, a WhatsApp. O WhatsApp, ele teve que comprar de novo porque quiseram velocidade e começaram a perder a qualidade. O Flávio teve que comprar novamente. Então, mas se você falasse assim, Alex, eu consigo enxergar hoje 2 dos meus maiores erros que eu cometi. Que hoje, olhando para trás, eu consigo enxergar. Diferente. É que também não é fácil, quando a gente está na batalha, conseguir fazer uma análise crítica ali no momento. Mas depois, passado esse tempo, se você tivesse que voltar ao Diniz do passado, numa máquina do tempo, quais um erro, Alex, esse erro eu aprendi, não faria mais, mas foi um erro que eu cometi. Assim, é difícil elencar. 2. Aquilo que eu falei é uma verdade, eu não estou floreando, é uma verdade. Eu não sou o senhor do acerto.
Eu sou o camarada que agradece quando erra, porque eu consigo melhorar a minha qualidade de gestão. Então, nessa minha trajetória, são 47 anos. Errou muito também, então. Eu não consigo, é uma palavra muito forte essa, errou. Mas, obviamente, que eu não consigo ser uma seta, uma flecha. Eu não consigo ser uma reta só, um horizonte apenas. Tantas coisas acontecem, mas tantas coisas acontecem. Mas só que essas coisas, elas precisam acontecer para que elas balizem um caminho mais sólido. Então, eu não tenho nada assim grande que eu possa dizer para você que eu tenha feito como um erro. Sinceramente... Você achou, de você ficar assim, sem sócio, é uma coisa que talvez você poderia ter mantido, sei lá, 55% das ações da empresa, ter trazido outros caras para vir junto, poderia ter aberto mais frentes? Então, tem gestor que tem esse modelo de pensamento e se dá muito bem quando opera nesse formato, né? Ele é o majoritário e tem um outro sócio que implementa o seu negócio. Eu não consigo. Meu pensamento, a minha cabeça, ela precisa ser uma cabeça, entre aspas, né? Errante. E que ninguém fale nada, porque eu não canso de experimentar o desconhecido. Então, eu estou sempre pensando, me preparando, mas eu estou sempre criando um modelo que pode assustar tantas pessoas. E se eu tiver próximo de mim um sócio, ele pode contaminar aquele meu pensamento. Então, eu não nasci para ser sócio. Eu sempre falo, o meu tamanho é o meu alcance. Eu não quero alcançar nada através de alguma outra pessoa, uma alavanca. Eu não nasci. Tem gente que nasceu para isso. Eu não. Então, o meu pensamento, ele é nesse formato. Por exemplo, nós estamos em fevereiro. Já no começo de janeiro, a gente já tem todo o planejamento escrito da empresa. E aquele planejamento não é uma cartilha em que eu tenho que seguir ele paulatinamente, tudo aquilo que foi escrito para o nosso crescimento mês a mês. Não é aquilo, mas a visão do que eu preciso para quando aquilo cristalizar, aquilo eu já estou fazendo. Porque se eu estou pensando num crescimento, e essa é a minha verdade, eu preciso capacitar pessoas, capacitar modelos, reverter coisas que não estão com a velocidade que precisam. Eu preciso capacitar mais os meus equipamentos, comprando carros. Os carros que a gente compra lá são carros de um valor muito alto, carretas. Chega de carro ruim, né? A época de carro ruim é verdade. Mas você sabe, Alex, que até hoje eu brinco. Não, já agora carro comigo é top. Você tem uma Kombi lá de museu, não tem, não? Deveria ter. Pra guardar de lembrança só. Né? Se eu tivesse tempo, eu compraria aquela Kombi se ela tivesse viva, fosse como fosse. Porque aquela Kombi, ela foi muito importante na minha vida. Inclusive, ela tinha um nome. A gente chamava ela de Mortadela. Olha só, claro. Então, essas coisas de comprar o equipamento, tudo, a gente já vem fazendo. Por quê? Porque aquilo que a gente planejou vai acontecer. Porque é muito forte, você consegue pensar forte, você consegue pensar com qualidade. E aquilo que você aquele objetivo que você está criando capacidade para ele vai acontecer. Então, vai chegar em dezembro e eu tenho certeza que a gente vai chegar nisso. Só que, por exemplo, eu falei para vocês que antes de vir para cá, eu estava numa reunião com uma equipe. E essas reuniões eu faço com todas as equipes, porque todas as equipes que nós temos lá na Diniz precisam saber que ao final de dezembro a nossa empresa estará aqui. Porque só eu sonhando, só eu pensando, só eu equipando, nós não vamos chegar aqui nunca. Agora, se todos entenderem qual é o pensamento, qual é o objetivo, qual é o sonho, aquele sonho vai se cristalizar. Então, isso é muito importante, que a gente não se canse. Ontem, eu estava em São Paulo com uma outra equipe, muito grande, que eu estava conversando e falando exatamente isso, explicando como cada um vai ser importante para que aquele objetivo seja alcançado. Isso é muito importante que o gestor saiba disso, para que ele não fique sozinho pensando e que depois o pensamento dele não dá certo e ele culpa quem? Ele não, culpa os outros. Então isso é uma coisa que a gente faz muito bem lá na Diniz. Isso que você está fazendo me fez lembrar um líder que parece... Ele tem mesmo esse estilo, essa cultura, que é o Jack Welch. No livro Jack Welch, que ele foi considerado o empresário do século XX, né? Jack Welch. Ele acreditava exatamente nesses pontos, Diniz. Só que colocar isso para um empresário
que está ali, sem essa cultura, sem essa bagagem, tem que ter uma inteligência emocional para... Essa dica dele é muito boa. Na agência, nós estamos tentando fazer isso todos os meses. Começamos o ano assim, mostrando para eles como que é, né? Como que vai ser, como estamos, aonde chegamos no final do ano, para onde queremos ir. Eu acho que se a equipe, os líderes não tiver essa visão, parece que não vai, né? Com certeza você tem que estar inspirando as pessoas para que elas sonhem o seu sonho. E viu, você acredita que o último degrau do líder é formar um sucessor? Eu ia perguntar sobre isso. Então, são também. duas coisas. É muito importante essa pergunta sua. Porque parece que desde cedo. Parece que a empresa... legal. Parece que a empresa, ela só tem 3 caminhos. Ou você forma um sucessor, ou você quebra, ou você é comprado por alguém. Porque chega um momento que... Então, ou você forma um sucessor, ou você quebra, ou você é comprado por alguém. Na verdade, é quase isso. Eu acho que a forma é diferente. Quando você está numa gestão de negócios, ou você forma um sucessor, não é? Ou você vai chegar um momento em que você fatalmente não vai se dar bem, porque tudo aquilo que você entendeu como fórmulas de sucesso, caminhos de sucesso, um dia vai se desgastar e você não vai ter mais força de realinhar as coisas, ou você não é comprado por alguém, você vende para alguma corporação. Porque essas são as maneiras de sucesso de você permear uma empresa por 400, 600 anos. Eu falei sobre isso hoje com esse pessoal aqui, que os sonhos da Diniz não terminam comigo. Eles continuam por 400, 600 anos e isso precisa ser sonhado por todos. Quem sabe a gente esteja num lugar olhando o sucesso do que a gente construiu. E aquelas pessoas que estiverem naquele momento se beneficiando desta empresa Diniz, 400 anos depois que eu, se lembrarem da história, vão entender que eu fiz parte do alicerce dessa história. Então, essa é o modelo de empresa. Então, chega um momento em que eu, como empresário, eu não tenho mais força, ideia, capacidade, criatividade, tudo isso vai se desfarelando, né? Então, eu preciso realmente fazer uma sucessão, se tiver filhos, por exemplo, né? Ou já, na plena saúde da sua empresa, pensar qual empresa seria boa, qual empresa qual mesmo, qual grupo seria bom para gerir esse negócio, fazer ele prosperar pelos 400 ou 600 anos, que eu, no dia de hoje, desejo. Então, isso daí é muito bom. No meu caso, sucessão. Tenho 3 filhos, e os 3 filhos estão lá comigo, hoje. Desde pequenos. Você botou com 14 anos eles para trabalhar Exatamente. um pouquinho? Você sabe que eu tô com esse dilema. Eu tava conversando com um amigo, o menino dele tá jogando tênis, muito bem, tá indo muito bem, tem 10 aninhos, tá nessa faixa. Pô, Alex, eu fiquei pensando, falei, cara, às vezes o que eu acho, a vida dos nossos filhos é muito tranquila. Nós tínhamos que colocar problemas para eles resolverem. Então parece que botar os meninos logo para descascar algum abacaxi pode ser útil, né? No meu caso, o que aconteceu? Eu peguei o meu filho, nem foi o meu filho mais velho, meu filho do meio, ele foi o primeiro que entrou na empresa. Quantos anos? 14 anos de idade, ele foi lá para a logística, carregar os caminhãozinhos que a gente tinha, saía com o motorista, ele foi para lá. Ajudante de motorista. Ajudante de motorista. E dali eu percebi, conversei com ele sobre a grande inspiração dele de vida, se aquilo lá seria o que ele queria. Eu falei, você vai ficar aí de ajudante? Porque daí eu tinha argumentação para ele, porque ele estava num cargo em que eu tenho certeza que ele queria almejar mais alguma coisa. E foi onde ele fez a curva para a grande vocação dele, que era TI. Então, que é um esqueleto de qualquer empresa. Que é o esqueleto de qualquer empresa. A empresa, eu acho que hoje todo mundo tem que ser uma empresa de TI. Sim. Então, parece que todo mundo é uma empresa de TI, como a Amazon, o Mercado Livre. Quer dizer, eu estou no negócio, mas TI parece que é a espinha dorsal, né? E daí saiu de logística e foi se apropriar mais desse segmento, que é a vocação dele, né? Ele gosta, gosta disso e tal, e ok. E ele foi para isso.
O meu mais velho, ele entrou lá também na mesma condição e se inspirou não em sair muito com motorista, mas ele gostava de sair com vendedor. E ele foi para vendas, foi ser vendedor. Então, tudo isso é, obviamente, que guiado por uma força maior. A gente precisa respeitar tudo isso. Sim. Mas a vocação deles foi se encaixando com o meu sonho. Mas você falou que tem 3 filhos, a gente falou de 2, e o terceiro? Então, O caçula. se vocês Alex, o perceberem... caçula aí virou artista. Se vocês perceberem, o filho mais velho, ele foi indo, né? Foi se inspirando, foi ser vendedor. E nessa trajetória toda, hoje, depois de uma história que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando com vocês, hoje é o nosso diretor comercial. Ele tem uma expertise muito grande. E ele conquistou. Ele né? conquistou isso. Ele tem uma expertise muito grande com isso. E isso é muito ligado a compras. Então, ele conversa com o nosso departamento comercial de compras de uma maneira muito clara. Porque ele precisa para que os nossos representantes tenham um bom preço. Claro. Então, tudo isso ele sabe que isso é munição para Tem ele. que saber comprar bem, né? Para deu poder uma vender grande bem. tranquilidade para nós. O TI também deu uma grande tranquilidade para nós. Sim. Certo? O meu filho mais novo, eu não posso dizer que ele não tenha sido o filho do homem. Por quê? Porque a minha situação, quando eu trabalhava do meu filho mais velho e do meu filho mais novo, a situação era diferente. Do mais novo, não, do meio. Sim. O mais novo, hoje em dia, eu já tinha alguma coisa. Já tinha Teve prosperado uma vida mais tranquila, vamos dizer assim. Tá? Mas hoje ele cuida muito bem da logística reversa nossa. Excelente, caramba. Sim. Eu já estava achando que esse menino saiu para ser turista. Não. Esses dias eu vi uma brincadeira. Você tem 3 filhos, o primeiro é médico, o segundo é advogado, o terceiro é hippie. Aí eu falei, porra, bicho. Ele já fez o seu estágio fora do Brasil, já experimentou as coisas, porque eu dou uma liberdade muito grande. Sim. Porque eu também não dou nenhum favorecimento ali. Eles são assalariados e têm que cuidar do dinheiro, administrar o dinheiro, e se não cuidar muito bem, vai para o especial, se não, vai para o Serasa, e eu não vou ajudar. Porque assim, eles criam uma responsabilidade. Tá? Então, isso é muito importante mesmo, porque às vezes a gente vai apadrinhando aqui, apadrinhando ali, e a coisa... Aí o seu menino está com 40 anos pedindo mesada. Exatamente. Então, eu dei sorte, eu acho que foi uma mescla de sorte com realmente o meu desejo em inspirar eles a sonhar esse sonho. E deu certo. Poderia ter um médico, poderia ter uma pessoa, um filho, e eu ia respeitar muito bem. Neste momento, eu estaria procurando um sucessor, uma empresa que comprasse a minha empresa. Não é fácil fazer os filhos sonhar o seu sonho. Não. Parabéns. Esse filme do King Richard, que o Will Smith faz, das duas filhas. É muito bonito esse filme. Que são tenistas. Eu falei para um amigo, falou, cara, não dá para usar de modelo, esse cara, não dá para usar de modelo, mas me fez pensar também que às vezes nós pais latinos, a gente quer tanto também dar uma folga para os filhos que a gente erra do outro lado. Deixa folgado demais, sem sonhar nada, sem passar uma visão para os filhos, né? E às vezes eu acho que é um erro que a gente deveria pensar bem. Mesmo que o menino venha sonhar com você, se um pouco mais para frente, ele fala, pai, não é isso que eu quero. Mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas também você deixar o menino solto demais. O moleque faz 25 anos, tá jogando videogame daí o dia inteiro. Não, mas assim, é uma coisa, né, muito ampla. Eu acho que é muito amplo falar sobre isso. Mas no caso dos meus filhos, por exemplo, se ele chega e fala comigo, pai, não é isso que eu quero fazer outra coisa, vá com Deus. Vai com Deus. Porque eu já falei isso para eles. Falei, não é isso que eu quero de você. Se você continuar assim, você vai procurar outra coisa. Aliás, eu já mandei embora filho meu. Boa. Já mandei embora. De carteira assinada, mandei esse embora. episódio eu vou passar com a Thaís lá, Fran. Porque parece que é o melhor que a gente pode fazer por eles. É dar um choque mesmo de realidade. Na verdade, eu trato eles como pessoas, como eu trato todos. Não é porque é meu filho. Como eu trato todos, eu trato eles. Então tem que ser eficiente. Se você não tiver eficiência, você tem que procurar alguma coisa que te inspire. Porque se você ficar ali, eu estou voltando todas as minhas energias para tentar recuperar você. E não é isso que eu quero. Para a minha vida, eu quero me voltar para o que eu consiga alcançar.
para o que eu consigo fazer. E se você não tiver sendo autônomo nesse projeto, você tem que procurar outra coisa. Por isso que eu mandei um filho meu embora. Sensacional. Sensacional. Acho que a gente devia dar esse foco. Mande seu filho embora. É a melhor coisa que você pode fazer para ele, porque pai não é uma extensão como uma extensão do seu dedo, da sua mão, do seu braço. O filho, ele é independente. A gente tem que entender isso. As aspirações, aflições e problemas dele tem que ser resolvido por eles. Porque quando você passa a resolver os problemas de um filho seu, você passa a perder o seu filho, se passa a perder o seu filho e dar tirar a possibilidade dele de entender que um problema precisa ser resolvido por ele. Nesse bloco final, Diniz, um pouco do jogo que nós jogamos é o jogo do marketing, o jogo de vendas. Como é que você está fazendo ali para continuar crescendo? Porque parece-me que você, cara, a empresa vai crescendo, mas parece que todo mundo chega no momento que não é fácil manter o ritmo de crescimento 20% ao ano, 30% ao ano, não é? Você tem uma equipe muito forte de vendas na rua, 260 representantes, o que também não é fácil, manter esses representantes animados, que a gente tem clientes que tem representantes na rua, mas não é fácil engajar os representantes, então já é uma conquista muito bacana. Não é fácil você ser o número 1 na carteira deles, né? Diniz, né? Já é uma conquista da Diniz Foods. Vocês têm alguma estratégia também de marketing? Como é que vocês têm lá o time interno? Vocês precisam gerar demanda para os representantes ou os representantes que têm que ir atrás? Não, a gente gera demanda, tá? A gente cria oportunidade de marketing para fazer o marketing da pessoa, do departamento, do grupo. Então, a gente tem isso tudo subdividido, porque nós somos uma empresa, a distribuidora tem 6 outros depósitos, nós temos em tantas cidades aí e outros estados, nós temos 3 lojas, Clube do Chocolate, sim, e nós temos uma indústria. Tudo isso gerido por mim, como base, tá? Então, esse grupo de negócios, você precisa estar ali, de alguma forma, inspirando. O que é o marketing? E eu falo muito para o meu marketing. Falo todos os dias para o meu marketing. O que é o marketing ideal para uma empresa? O marketing tem que ser maior do que a empresa. Porque quando o marketing é maior do que uma empresa, você puxa uma empresa ao crescimento. Por quê? A capa do livro é boa. E quando a capa do livro é boa, as pessoas procuram ler aquele livro e escolhem ele. Então, o marketing da sua empresa tem que ser maior do que você. Porque não adianta você ter um grande produto se você não tiver um grande marketing. Eu vejo empresas por aí que têm produtos maravilhosos e não são bem conceituados dentro do segmento. E outros que têm um marketing maravilhoso e que o produto é mediano. E quem tem mais sucesso? Quem tem um marketing bom. Então, o marketing é a coisa mais importante que tem em uma empresa. Se você tem um marketing grande, ele vai te puxar. Se você tem um produto bom, nunca você vai ser visto por tantas pessoas que poderia ser visto se o teu guarda-chuva tivesse. Agora, se casar as duas coisas, aí você é imbatível. Não, sempre você tem que buscar se você tem um produto bom e um marketing bom... Sim, tudo isso eu estou falando, mas claro que o primeiro quesito é a qualidade. Se você tiver um marketing ruim, ele está ali na frente, mas está fazendo besteira, você nunca vai ter êxito. Então, são coisas que todas elas precisam ter, em primeiro lugar, a qualidade. Aquilo que eu falei, qualidade e velocidade. Você tem que buscar a qualidade, mas que o seu marketing, a posição dele, é acima de qualquer coisa. Ele tem que estar na porta de entrada de qualquer negócio que você quiser fazer. Por isso que eu estou sempre primando que o marketing esteja qualificando as coisas, que ele tenha visão. Vocês não estão vendo, mas um dos caras do marketing está ali, né, Guilherme? Você vê que ele já vai falando e já vai te treinando, Guilherme. Ele é o meu gerente de marketing. Ele que cuida da equipe, e eu falo isso na nossa conversa de dia a dia. Mas você está me marcando numa frase, viu, Diniz, que eu quero destacar para você. Eu nunca ouvi um empresário colocar assim: Alex, eu estou fazendo uma empresa para 400, 600 anos. Bonito, né? Não, porque daí você me mostra muito do seu sonho. O seu sonho é grande. E eu acho que esse sonho te dá muita energia, te dá muita vontade de você impactar a vida das pessoas. Sim. Né? Eu acho que isso... Você transmite isso para o seu time, as pessoas começam a lutar por isso. Sim. Você tem toda a razão. Eu acho que a gente tem que falar de marketing, de vendas, de produto. Tá tudo bem.
Mas se não tem um líder construindo este sonho, Sim. vai ser difícil qualquer outra coisa dar certo. Não tenha dúvida. O eixo, a semente, o mestre, a mola mestre de tudo isso é um grande gestor. Essa é uma verdade. Tá? É um grande inspirador de negócios, com uma boa visão, com uma visão muito apurada. Essa é uma boa receita para quem quer ser um grande gestor. Isso é uma verdade. Tá? E às vezes nada de sócio. Não, você sabe, mas você sabe que eu acredito muito nisso. Eu acho que no começo de uma empresa é melhor uma monarquia. Porque democracia vai ser difícil fazer dar certo. Você tem 5 sócios, cada um querendo puxar para um lado, você teria chegado onde você chegou? Não. 5 sócios, 5 cabeças, 5 objetivos, 5 problemas. Porque cada um vai querer uma coisa. Como é que você vai resolver o problema da sua empresa? Você já tem 5 ali do seu lado. 5 problemas sérios, todos eles olhando o seu crescimento, porque se você comprar alguma coisa, outro tem que ter o direito de comprar também. Não adianta você ter sido econômico. A partir do momento que você chega com alguma posse, o outro vai invejar, vai olhar e não vai ser... Ele não vai ver que você está 4 anos guardando. Exatamente. Então, esse é uma visão minha. Eu não estou criticando milhares de pessoas que estejam ouvindo a gente e tenham sócio, certo? Isso eu respeito demais. A minha forma de pensar, eu tenho que assumir 100% dos meus erros. E o meu tamanho é o que eu sou, não o que eu e mais alguém somos. Exatamente. Fantástico. Isso. Incrível. Ricardo Diniz. Eu só gostaria, antes da gente claro. seguir, que em um momento você falou de sucesso, né? De sucesso, hoje você já tem um sucesso e tal. E eu tenho um sucesso como uma coisa muito importante, que eu acho que é bacana dividir isso, né? O que é o sucesso? Se a gente olhar para a mídia vai dizer que o sucesso é ter um bom casamento, um marido bonito, uma esposa bonita, um barco, um carro do ano, enfim, posses. E, na verdade, sucesso não é isso. Tá? Na verdade, sucesso é outras coisas. Sucesso, eu acho que é você conseguir deitar numa cama e ter um sono leve. E ter um parceiro ou uma parceira, uma companheira ou um companheiro que realmente se some a você a esse sono leve. Isso é ter sucesso. Porque quem tem mais sucesso? Se você ganha 5 mil reais, eu ganho 100 mil reais. Você gasta 4.800 reais por mês dos teus 5 mil reais. Eu, dos meus 100 reais, eu gasto 110 mil reais por mês. Quem vai dormir em paz? Sim. E ganha 5 mil, claro. Aos olhos dos outros, quem vai ter sucesso sou eu, certo? Mas a verdade é que quem tem sucesso é aquela pessoa que entende, administra o que tem e nunca gasta o que não pode. Essa é uma pessoa de sucesso. Não importa se ganha 1.000 ou milhões. O que é importante para o sucesso, para você se sentir muito bem, é você ter uma boa administração e pessoas que sonham o seu sonho. Não importa nada na sua vida. Não arrume dívida. O seu passo é o tamanho da sua passada. Não pense que você, emprestando dinheiro, fazendo muitos cálculos de vida, você vai conseguir prosperar. Não prospera. Você vai para trás. Então, sucesso não pode ser aquela pessoa que tem uma casa ou tem um bonito carro, um carro esportivo. Sucesso é aquela pessoa que gasta menos do que consegue ganhar. Essa é a verdade. E essa frase precisa ser mais dita, principalmente nos dias de hoje, onde parece que todos os gurus querem vender isso. E a maioria deles aluga uma Ferrari para tirar foto. Aluga um Porsche para falar, cara, compra meu curso porque você vai ficar rico em 30 dias. Olha a Porsche que eu comprei. Na verdade, aquilo ali ele alugou. Então, há muita mentira nessa área, né? Sim. Há muita falsidade. E você me deixa uma marca muito clara. Que você está construindo algo que é para longo prazo. Então, se você está construindo algo que é uma árvore, que você quer montar uma floresta, é um tipo de jogo. Se o cara quer plantar cogumelo, aí não, né? Aí colhe amanhã, né? Mas eu acho que nós precisamos mais de empresários assim. Empresários que pensam a longo prazo, que querem fazer certo. Eu acho que é um discurso que eu sempre tenho, de querer jogar o jogo de forma honesta. E nós brasileiros temos tudo para dar certo e não tem que ficar olhando para o lado. E isso que você falou tem muito a ver com o que eu acredito. É prosperidade, né?
é diferente. Prosperar com propósito, né? Eu acho que tem Só mais uma colocação, que eu acho que também é importante a gente dizer. No seu trabalho, o dinheiro não pode ser objetivo. Ele tem que ser consequência. Porque quando você coloca o dinheiro como consequência, ele é resultado da sua prosperidade, do seu trabalho. Quando você coloca ele como objetivo, você passa por cima de muitas etapas para ter o dinheiro. E aquilo, certamente, no momento, vai ser o grande peso que você vai carregar na sua empresa. E para provar isso, nós temos centenas de casos de milionários deprimidos. Sim, Alguns tiraram a vida. Claro. Me surpreendeu já casos de milionários que tiraram a própria vida. Você fala assim, mas, pô, o cara tem 100 milhões na conta e tira a própria vida? Por quê? Porque o dinheiro não vai preencher aquele vazio do coração. Mais um Porsche? Você pode comprar o Porsche, mas depois de um tempo, você vai comprar mais um Porsche? Então, o dinheiro parece que ele tem que ter a posição certa, né? Pro judeu, ele tinha uma característica que o dinheiro tinha que ser servo dele, né? Então, era uma coisa que meu pai havia me ensinado, filho, o dinheiro tem que ser seu servo, tem que ser uma ferramenta para você. E às vezes é difícil, porque o cara se mistura, né? Ele acha que é ele, né? Eu acho que assim, né? São situações. No meu caso, eu nunca fiquei pensando no que eu ia ganhar com aquilo. Acho que tem uma receitinha boa, né? Eu sempre pensei assim, deixa eu fazer, se vai dar certo, eu sei que vou colher frutos. Vai acabar acontecendo. Seja o que forem. Exato. Os frutos. Então, eu sempre pensei nisso. E o Alex sempre falou pra mim, né? Hoje eu sou sócia dele, tá vendo a receita aí, ó. Não, sim, com certeza. Mas eu acho que a grande sacada foi que... E foi uma coisa inocente, não foi algo... Foi algo de criação, talvez, Não, você foi né? conquistando, né? Foi algo de criação. Ele falava pra mim, eu preciso que me entregue isso. Não era algo que eu tinha que fazer. Mas ele tava precisando daquilo. Eu falava, não, bora, vou fazer, vou resolver. Depois ele falava, viu, eu vou colocar tanto na sua conta lá, porque você fez isso pra mim. Eu falava, olha, que legal, né? Olha que bacana, coisa bacana. Né? Mas assim, a princípio, era o fato de que eu tinha um papel ali que ele confiava e eu precisava fazer a entrega. Então, acho que isso que você falou se identifica muito com o meu perfil de vida. Eu acho que a partir do momento que você coloca o seu propósito de realização profissional, de realização pessoal... De fazer um bom trabalho, né? De fazer um bom trabalho, seja qual ele que for, né? Eu acho que o dinheiro acaba sendo uma consequência. Ele vem como um reconhecimento por aquilo que você conseguiu fazer. Eu penso, é bem isso mesmo, né? Como o Alex falou, a pessoa tem milhões na conta e acaba se suicidando. Por isso que eu falei, o sucesso é aquela pessoa que consegue ter um sono leve, consegue deitar num travesseiro e ter a tranquilidade que tudo está estabilizado. Exato. Interna e externamente. Essa é uma pessoa de sucesso. Muito obrigado, Diniz. Você abrilhantou aqui com a gente. Imagina. Você, com certeza, trouxe uma lição de vida. Se você está nos assistindo até agora, 1 hora de podcast. Bateu 1 hora aí, Gui? Quase. Quase 1 hora. Cravado 1 hora. 1 hora de podcast. E você chegou até aqui. Eu tenho certeza que alguma coisa você extraiu, porque eu extraí várias coisas. Você pode se inscrever no nosso canal. Você está no Spotify, dá 5 estrelinhas, compartilha. Esse episódio você precisa compartilhar com algum amigo que precisa estar repensando a vida de empresário dele, que às vezes ele está com a vida de pernas para o ar e está querendo crescer a empresa. Botar a bola dele no chão. Esse episódio pode ajudar a abrir vários pensamentos legais. Bom, e se você me permitir, podia usar o seu canal, se algum assinante seu, se algum ouvinte seu tiver alguma dúvida pertinente a tudo que a gente conversou e eu puder ajudar, pode fazer uma ponte através de vocês. Ou como que a gente te encontra? Você é LinkedIn, Instagram? O Diniz ou foi a gente difícil. Só acha o Gui? O Gui a gente acha. o Diniz eu tive que colocar uns 7 amigos atrás dele. Falei, não, eu vou achar o WhatsApp do Ricardo. Mas com certeza, se você está precisando de novos fornecedores na área, qual que seria o grande foco de vocês? Um cliente que vocês estão querendo conquistar são redes de supermercados? Na verdade, Alex, na verdade, o que eu digo assim é para bater um papo mesmo, para trocar uma ideia, para trocar experiência, para conversar sobre gestão. Isso que eu acho muito importante, isso daí que eu vejo como uma grande missão.
a gente dividir e poder absorver experiências de tantas pessoas que tem por aí, pessoas de sucesso e pessoas que já deram certo, que têm um grande feedback do seu trabalho e que têm dúvidas. Tem dúvidas, às vezes a gente consegue ajudar com algum pensamento, com alguma palavra. Sim. Essas pessoas, eu estou à disposição se quiser trocar uma ideia. Por favor, manda mensagem pra gente. A gente consegue conectar você com o Ricardo. O Ricardo tá nesse momento de legado, ele tá com esse desejo de compartilhar e tem que compartilhar mesmo essa história vitoriosa com a gente. Muito obrigado, você que está nos assistindo até agora. Muito obrigado, Ricardo, você está aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de vocês e sempre vou me colocar à disposição quando vocês entenderem que é o momento. Muito obrigado. Obrigada. Até o próximo.